Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, e todas as nossas emissões são em simultâneo, não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida 97.1. O meu nome, como pode ver em rodapé, João Nuno Pinto, e é sempre com muito gosto que estou aqui consigo a abordar os programas mais diversos. Hoje vamos falar um pouco de aviação, vamos falar um pouco de aeroportos, vamos falar um pouco de pressão turística e, como é óbvio, uma das pessoas que já há alguns anos conversa connosco sobre estes temas, até porque é especialista precisamente nestes temas, é o Pedro Castro, que é CEO da Sky Expert, que é uma empresa de consultoria e especializada também em aeroportos, turismos e tudo mais. Pedro, muito boa noite. Obrigado por estares aqui. É sempre um gosto conversar contigo. Olá, João. Muito obrigado também. E este tempo vai passar a voar, como já sei, não é? Portanto, aquilo que tens para dizer, diz, não deixes para o próximo programa, até porque realmente cada vez mais temos que redimir o nosso tempo para aproveitar e falar de temas que são importantes. Nós temos visto nestes últimos meses, com a eleição de Donald Trump, com a nova administração Trump, a questão das tarifas em termos de economia, em alguns aspectos parece resultar, noutros parece que não. Como é que isso se reflete, por exemplo, na aviação? E agora vou deixar já aqui uma segunda, que é uma questão, quase uma provocação. Eu não sei se os problemas da Boeing é o Trump ou se é o facto da Boeing ter descurado realmente aquilo que era a sua essência, o rigor na tecnologia utilizada nos seus aviões. Ora, então vamos começar pelo Trump. Ok. Houve, de facto, ou criou-se uma certa animosidade relativamente ao Trump e a viagens para os Estados Unidos que entendeu-se estatisticamente estar a influenciar a escolha das pessoas relativamente ao destino das suas viagens. Isto tem várias implicações. Mas, em primeiro lugar, e numa coisa que é muito mais próxima da aviação, o que se assistiu foi a uma quebra do dólar. E isto sente-se logo, porque a cotação é diária. E os custos da aviação são praticamente todos em dólares americanos. Portanto, para companhias que ganham o seu dinheiro noutras moedas e cujas moedas se valorizaram por relação ao dólar, aconteceu, por exemplo, no espaço euro, isto significou imediatamente uma baixa dos custos por esse ganho justamente da taxa de câmbio. Depois, houve também algo que considerei bastante sui generis e inédito. Não é a primeira vez que existem conflitos que podem gerar e que normalmente geram imediatamente confusão no valor do petróleo, e o Trump, a determinada altura, diz: nem pensem em aumentar o preço do petróleo. Não façam isso. E quando Trump diz isso, ele diz sabendo que os Estados Unidos têm uma reserva bastante grande de petróleo e que, se quiserem, podem inundar o mercado, utilizar, digamos, essa reserva para inundar o mercado com petróleo até ao ponto em que ele volte a preços normais. Isto não é muito normal, como em tantas coisas que o Trump já fez e disse, termos assim um presidente tão interventivo e, ao mesmo tempo, eu vou dizer, equilibrador de um dos custos
mais significativos e importantes na aviação, que é justamente o do petróleo. Depois, há aqui um efeito também, vamos dizer, falta de vontade de ir aos Estados Unidos, e convém termos a noção de que no universo americano a capacidade dos voos internacionais representa pouco mais de 10%. E, portanto, o que quer que seja afetado desses 10%, é sempre muito pouco. Ou seja, Pedro, as pessoas devem ter noção que quando lidamos com os Estados Unidos não estamos propriamente a lidar com um país, estamos a lidar com um continente onde, se eu quiser viajar e ser turista, nem preciso de sair do meu país para nada. Correto. Okay. Haverá cidades que estão mais expostas, ou estados que estão mais expostos, mas de uma forma geral é um país que vive muito do mercado doméstico. E este mercado em si ele já estava com alguns sinais de crise, mas isto já está a ser estudado desde a pandemia. Porque o mercado principal dos Estados Unidos, mesmo o doméstico, é aquele que é composto pelas viagens de negócio e as viagens ligadas aos congressos e aos incentivos, que são, enfim, astronómicos. Eles têm conferências, eles têm 3 conferências de 10 mil pessoas cada uma a acontecer ao mesmo tempo em Las Vegas. É? E tem hotéis, e tem anfiteatros, e tem... E há quem diga que inclusive é um mercado desportivo, ou também, seja, os eventos desportivos deslocam milhares e milhares de passageiros. Exatamente. Portanto, o mercado americano, ele funciona, e sendo tão colossal na aviação, porque o é, primeiro, segundo mercado, portanto, ali é sempre taco a taco com a China, ele é um mercado fundamentalmente doméstico e que se deixa tocar pouco por aquilo que o internacional faz. E como eu estava a dizer, tem sido estudado que este mercado corporativo nunca mais recuperou os índices pré-pandémico. E, portanto, é um mercado que tem estado sempre com alguma dificuldade. Claro que o lazer foi compensando aqui e ali algumas das falhas, mas nunca inteiramente. E daí algumas companhias americanas terem dedicado mais atenção, recentemente, aos mercados internacionais, mas ainda numa percentagem bastante modesta. Quando nós falamos de pessoas, ou de grupos de pessoas, ou de nacionalidades que não querem ir para os Estados Unidos, vamos pegar um exemplo mais óbvio dos canadianos, que foi aquilo que se ouviu bastante. Há um mercado que é extremamente fiel, que é o mercado das pessoas que têm as segundas casas, nomeadamente nos estados do sul da Flórida, por exemplo, muitos canadianos que voam no inverno para essa zona, tendo casa ou não, eles vão muito fugir ao inverno rigoroso do Canadá ou então jogar golfe. E isto pode traduzir-se numa coisa tão simples como essas pessoas considerarem agora outros destinos. Vou dar o exemplo de Faro. Durante o inverno nós temos 2 voos semanais da Air Transat entre Toronto e Faro, muito para os tais amantes do golfe e, digamos, pensionistas que querem estar num ambiente e num clima mais ameno. Porque não? É agora a oportunidade para justamente capturar essas pessoas que antigamente estavam acostumadas a ir à Flórida, vamos dar esse exemplo, e que podem considerar agora um destino que, não, em termos de horas de voo, não fica assim tão muito mais longe. Portanto, há aqui também, pode haver por trás de cada renúncia uma oportunidade. Não esquecendo, por outro lado, que também os Estados Unidos podem, enfim, americanos, turistas, considerar que França, neste momento, não é um destino simpático para si, enquanto americano, e dizer, bom, por que não ir a Portugal em vez de França? E, de repente, França, que é o destino número 1, taco a taco com a Inglaterra para os americanos e com a Itália, portanto, são estes os destinos principais dos americanos quando vêm para a Europa, por que não colocar Portugal cada vez mais nessa lista como destino de substituição? Ou seja, Pedro, de alguma forma, e porque todas as medidas de Trump obrigam ou não, mas pelo menos é a forma como lidamos com Trump, a achar bem ou a achar mal, mas tu achas que esta
logo se vê, ou temos que deixar as coisas desenrolar-se e depois faremos uma análise? Em termos de impacto, vamos dizer assim, não é? Na nossa economia em concreto, acho que sem dúvida logo se vê. Até porque, repara, em turismo e sobretudo no mercado de longo curso, estas coisas normalmente estão decididas com alguma antecedência. Portanto, para este verão não vai haver nenhum impacto extraordinário. Mesmo com a questão dos conflitos, seja com o Irão, a questão de Gaza, já teria sido decidido há mais tempo as famílias e os turistas? Exato. Se vão, se não vão, ok. Pode haver alguma, digamos, alguma reticência nas vendas de última hora. Ok. Mas o grande bolo já está vendido nesta altura. Não é? As pessoas, para o verão, têm essa também vontade de antecipação e a própria economia faz com que as companhias aéreas vendam estes bilhetes antecipadamente, com um ano de antecedência, a preços mais simpáticos. Portanto, as pessoas vão, no fundo, adquirindo estas passagens. Até, se quiseres, vão adquirindo o bilhete de avião numa determinada altura do ano e depois vão ocupar-se dos hotéis. Geralmente é assim que se vai construindo o pacote de férias de longo curso e, portanto, nós temos aqui não só um lado mau, e isto tem mais a ver com, enfim, com a apreciação política que se pode fazer depois do que é que o Trump está a fazer, mas há aqui, em termos turísticos, às vezes uma pressa muito grande para se dizer e fazer determinadas coisas e pintar um determinado cenário que eu nem sempre acho que é assim tão negro ou que é assim tão taxativo. Eu penso que há uma notícia desta semana que mostra que o número de turistas americanos em Portugal aumentou. Não sei se aumentou, por exemplo, ou pode ter diminuído por força da quebra do dólar o consumo per capita por turista, mas o número aumentou. Sim, sem dúvida. Portanto, é exatamente isso que comprova que este tipo de viagem já está previsto há muito tempo, que Portugal, inclusivamente, pode beneficiar do tal turismo de substituição e que nem sempre as coisas são tão... Num mercado serão de determinada forma e num outro mercado serão de outra forma. Mesmo a queda entre Canadá e Estados Unidos, que se está a verificar na capacidade que as companhias aéreas põem cá fora para venda, de facto há uma quebra, mas tem outra base, não resposta. É? Sim, entende-se, não é? Imagina o turista americano quer vir para a Europa, quer estar longe dos conflitos, pode ser que a Turquia está demasiado perto, a Grécia também está perto, então talvez aqui Portugal, que é logo a seguir ao Lago Atlântico... Ainda por cima tem essa vantagem da proximidade. Só aqui para concluir a questão também do efeito Trump. Houve um efeito, sem dúvida, e que até foi bastante discutido, ao nível das construtoras aeronáuticas e, portanto, do que é que custa importar um avião americano naquela ideia da reciprocidade. Isto foi um tema, por exemplo, quando os aviões que tiveram que ficar à espera para ir para a China, que estavam vendidos e que a China diz alto, Exatamente. Não queremos. Teve a ver com a própria aquisição de um Airbus por parte da Delta, que ficou adstrito à base da Delta no Japão. Exatamente. Em vez de ficar como uma aeronave dos Estados Unidos. Nova a entrar nos Estados Unidos. Há uma série de aviões, não sei se ias mencionar, que basta aterrar num aeroporto qualquer e depois já não entram propriamente como novos. A história não estava bem contada. Okay. A história que passou na internet foi essa, não é bem assim. De facto, a Delta tem uma base em Tóquio. Okay. E não basta só aterrar em Tóquio para depois chegar aos Estados Unidos... E deixar de ser novo. E deixar de ser novo. Não é essa a questão. É que esse avião ficou adstrito à base da Delta em Tóquio. Ou seja, até companhias americanas têm que encontrar formas criativas de se precaver. E no mundo global encontra-se. Não é? Portanto, é que esse é o tema. É que os políticos hoje em dia têm muito menos margem de maluquice.
porque a verdade é essa. Olha, Pedro, e nós não somos nem pró-Airbus, nem contra a Boeing, mas houve vários cancelamentos com aviões da Boeing e há quem esteja à espera, de facto, e vai demorar algum tempo, há quem esteja à espera do relatório preliminar do acidente do avião da Air India para tomar decisões em relação a isso. Olha, um relatório que já sabemos que virá provavelmente poluído de uma versão política inadmissível para uma situação destas e, portanto, fica aqui também esta ressalva que, afinal, enquanto político ainda há espaço para maluquices. E mesmo quando se está aqui a falar de um passo importantíssimo na aviação, que é o da investigação de acidentes. A aviação só consegue ser tão segura hoje porque todos ou muitos acidentes deram lugar a melhorias da política de segurança, da construção, do manuseamento, da própria hierarquia que se estabelece dentro de um cockpit. Aliás, eu creio, Pedro, que podemos dizer que na aviação a investigação de acidentes aéreos criou inclusive parcerias que não seriam possíveis de outra forma, tudo em prol da segurança e para que se evitassem futuros acidentes. Absolutamente. Aliás, as parcerias poderiam ser, neste momento, nós termos até alguém do nosso gabinete de investigação de acidentes estar no terreno a investigar. Exatamente. Pela presença de 8 portugueses, de 8, digamos, cidadãos com passaportes portugueses a bordo desse avião, dava legitimidade a nós termos lá alguém presente. Da ANAC. Seria não da ANAC, porque aqui, portanto, em Portugal nós temos o Gabinete de Acidentes e Investigação, um gabinete dedicado a esta problemática, que abrange não só os acidentes aéreos, mas também os acidentes ferroviários, e, portanto, dava-nos essa possibilidade de criar este tipo de parcerias e que às vezes até leva a que determinadas pessoas e determinados países de repente tenham que cooperar, melhor ou pior, quando acidentes estão envolvidos. O caso da Malásia na Ucrânia, o caso da Ukraine International no Irão, que tinha muitos canadianos a bordo e, portanto, tudo isto gera esse tipo de possibilidade e de parcerias que são bem-vindas na aviação. Especialmente sempre que se dá um acidente com perda de vidas humanas. Olha, falámos um bocadinho da Boeing, ou quase nada, mas há um episódio que a Egyptair está a desmantelar o seu primeiro Airbus 220-300, mas o avião tem menos, ou foi comprado há menos de 2 ou 3 anos. O que é que isto significa? Olha, significa, e ligado um bocadinho àquilo que estávamos a falar há pouco, o ciclo de produção de aviões está completamente pantanas. Não só pelas questões, por vezes, ligadas à Boeing, que ficaram mais evidentes e que vieram mais cá para fora devido aos acidentes que ocorreram, mas também da própria parte das peças, que por acaso aqui em Portugal também veio à tona devido ao caso da investigação da Polícia Judiciária, que se apercebeu da existência de uma teia. Pedro, nós dissemos aqui muito tempo antes e dissemos aqui à mesa que até o Air Force One do Presidente dos Estados Unidos tinha sido contaminado com peças linha branca, pondo em evidência falhas de segurança. Absolutamente. E, portanto, este tens razão, não é um tema novo, é um tema que andava por aí, mas que ninguém pegava, não é? Que ninguém pegava e, portanto, foi importante esta intervenção, quer da TAP enquanto denunciante, quer da Polícia Judiciária ter, portanto, tentado e estar a tentar desmantelar essa teia que existe e é internacional. Temos aqui o problema também dos próprios reatores, não é?
quando uma companhia aérea compra os aviões, compra sem os reatores, compra sem cadeiras de avião, não é? Portanto, isto vem tudo a nu e depois vai colocando as peças que faltam. E toda esta cadeia de produção ela tem sofrido muitíssimo. Nisto aparece de facto a Egyptair com uma frota de 10 A220 aviões, portanto da Airbus, resultado da compra que eles fizeram à Bombardier, portanto da fusão com a Bombardier. Isto é na base um avião dessa construtora canadiana, e que são aviões excelentes. Portanto, têm índices de sustentabilidade, têm performance e uma flexibilidade da própria utilização que é extraordinária. Têm gerado enormes problemas. Para as companhias que os operam, sabem que são aviões altamente problemáticos na parte tecnológica e na parte justamente também das peças e do fornecimento das peças, ao que a Egyptair resolveu, no fundo, não querer mais essa frota, portanto toda a frota devolveu-a, e o seu proprietário não encontrou um destino provavelmente glorioso para algumas dessas aeronaves, porque foram compradas como sucata. E a sucata é basicamente estás a desfazer um avião que tem 3 anos. Airworthy, ou seja, que ainda totalmente pode voar. Poderia voar pelo menos ainda aí mais uns 15 anos à vontade. E estás a transformá-lo no fundo num cadáver em que vais lá buscar de vez em quando uns órgãos, umas peças para os aviões que tens a voar, porque justamente há uma ruptura de tudo neste momento ao nível de vários equipamentos, inclusivamente os novos. Inclusivamente estes novos que são criados agora. Mas de onde é que virá essa pressão? E honestamente, eu nunca me recordo de um período, talvez no nascimento da aviação, em que constantemente as companhias, os fabricantes, aparecessem com tantos novos modelos em tão pouco tempo. Para já há uma enorme pressão relativamente à sustentabilidade que obriga as companhias a atingir determinadas metas que são, infelizmente, medidas, digamos, por unidade, por passageiro. Eu preciso, enquanto companhia aérea, de alguma forma poder, apesar disto não ter nenhuma sanção associada por enquanto, infelizmente, que é de ter um consumo por lugar sustentável, mais sustentável. E de haver esta pressão também por parte dos custos do combustível, de ter sempre aviões cada vez mais eficientes e que transformem voar, digamos, os custos operacionais do voo e que os baixem. Sim, mas a relação custo e emissões são coisas diferentes, não é? No fundo estamos a falar sempre do fuel, não é? Como sendo aqui uma parte de custo extremamente importante e, portanto, tens sempre essa... Um pouco como nós com o carro, não é? Nós queremos sempre, quando compramos um carro novo, queremos também atingir esse nível de eficiência. Dizemos muito, o meu gasta só tanto aos 100 km. Estamos sempre a comparar isso. Porquê? Porque sabemos que eu amortizo, digamos, o custo do carro novo naquilo que eu vou economizar em termos do que vai ser o meu consumo. Então, achas que em termos dos materiais já se atingiu, por assim dizer, um patamar importante? Isso é outra questão. A questão dos materiais tem a ver com os materiais compósitos que estão hoje em dia cada vez mais usados nos aviões novos e que requerem, nomeadamente, muito titânio. O titânio que está nas mãos, vamos dizer, da Rússia e que, desde que houve a invasão da Ucrânia, há aqui uma maior dificuldade em obter estes materiais. Não é que seja impossível, porque há outros produtores, não ao mesmo nível, nem com a mesma quantidade disponível. E isto tanto vale para a criação de novos aviões, portanto para a fabricação de novos aviões, como das peças que são necessárias para várias mas achas que este episódio da Egyptair volta a colocar questões de sustentabilidade em cima da mesa, é isso?
Nós estamos numa trajetória péssima. Ou seja, na aviação nós estamos com encomendas recorde. Ainda agora teve o Paris Air Show. Cerca de 600, entre opções e fixos, há cerca de uma encomenda total de 600 novos aviões. Nenhum deles é água de rosas. Não é? Portanto, todos eles funcionam da mesma forma, com maiores ou menor grau de eficiência. Todas as projeções da IATA e aquilo que nós também vemos é que há um aumento brutal do número de voos, do número de passageiros aéreos. Portanto, tudo isto significa que daqui para a frente não se está a ver uma redução do total de emissões. Pelo contrário, estamos a ver um aumento cada vez maior. E um distanciamento já assumido, quer pelos construtores, quer pelas companhias aéreas, das metas. Das metas do Fit for 55, no caso particular da Europa, mas também naquelas metas de inventarmos um avião que voe a uma outra coisa qualquer. Eu estava a dizer águas de rosas, que obviamente ainda não há essa ideia. Eu creio que a China já lançou um full electric, ou pelo menos está com algumas perspectivas. Repara, os full electric, eles estão aí. Não levam 200 pessoas. Não levam 200 pessoas. De onde é que vem essa eletricidade? Eu acho que a China o que está a conseguir nesse aspecto, que é de louvar, são transportes ferroviários muito mais semelhantes à velocidade de um avião para o seu mercado doméstico. Uma das respostas da China, e podemos dizer isto porque os dados aqui o comprovam, muitas vezes todas as pessoas questionam de tudo o que vem da China, mas é que a China sozinha tem mais redes de alta velocidade que todo o resto do mundo. Certíssimo, é a primeira rede de alta velocidade e repara que se não fosse assim, a China deveria estar a construir um aeroporto novo em Pequim ou em Xangai a cada mês. Porque não tem forma, hoje em dia, como nós gerimos o tráfego aéreo, de dar resposta àquilo que é a procura e as necessidades de mobilidade dos chineses. A China preferiu criar hubs de comboios de alta velocidade. É exatamente isso. Não é? É extraordinário. É. Olha, Pedro, vamos agora a uma questão que teve uma notícia recente de uma cidade que ambos gostamos muito, que é Barcelona, em que o movimento sobre turismo agora resolveu bisnagar as pessoas. É um novo verbo. É um novo verbo. Vou utilizar uma bisnaga com água. E os turistas que estão a passear... Bisnagar-te-ei. Isto agora... Agora estiveste bem. A pessoa está muito bem sentada na esplanada e lá vêm eles com a bisnaga de água para cima dos turistas a culpar os Airbnb. Achas que o foco é o certo? E em termos de tensões sociais, obviamente, o que é que isso pode criar? Então, não é novidade a metodologia, já aconteceu o ano passado, este ano repetiu-se aparentemente, e eu não tive, enfim, foi dito isto, mas que é uma união dos povos do Sul afetados pelo turismo em excesso, e teve algumas manifestações satélite noutras cidades, sendo que a de Barcelona foi a principal. E eu acho que isto é, sobretudo, o sinal da falência de resposta dos poderes públicos a um equilíbrio que é necessário e só deles depende. O que é que eu quero dizer com isto? Que é... E repara que nós aqui em Portugal somos bastante maus em matemática. Saiu até agora um novo... digamos, um novo ranking em que baixámos 25 pontos, portanto isto é feito todos os anos, e que a nossa literacia matemática é muito má. Portanto, baixámos, igual à financeira. Deve ser, casa uma com a outra, não é? E nós, em termos de turismo, estamos muito habituados a ouvir a parte da receita constantemente, e a parte da economia e o quão é importante. Mas basta fazer uma conta muito simples. Se eu, para ganhar 100, tenho que gastar 200, eu estou a perder. No momento em que eu recebo o 100, parece que eu ganhei 100. Mas eu, na verdade, nesta conta, eu perco.
não é? O problema é que no turismo, para já esta conta não é feita. Criou-se aqui uma imagem angélica do turismo, que só tem coisas boas e não tem nenhuma coisa má. Portanto, só tem receita e não tem custo nenhum. E o custo é ambiental, social, laboral, demográfico, olha, o da própria imigração. É um setor que exige uma força braçal tremenda. Recordo que aqui há 3 anos, Rita Marques, então ex-secretária de Estado do Turismo, foi toda contente numa missão empresarial para ir buscar 50.000 novos trabalhadores para o turismo, que faltavam. Enfim, isto para dizer que há um custo e esta conta não é feita. E geralmente há aqui uma agravante, é que quem recebe os lucros e os benefícios maiores do turismo e quem o paga não coincide. Não é, digamos, aquela pessoa que está a bisnagar o turista, ela não recebe, digamos, diretamente nada desse turista e por isso que fica tão fácil para ela bisnagar o tal turista. E esta conta e este equilíbrio, infelizmente até hoje, por parte dos governos, tem sido muito beneficiosa para quem ganha no turismo. Para te dar aqui outro exemplo, Lisboa é a 3ª cidade da Europa, mas a primeira na União Europeia, com mais projetos de construção de hotéis. A primeira é Londres, a segunda é Istambul, todas megapolis. Não é? A seguir vem Lisboa, de abertura de novos hotéis. Isto é uma entidade pública, não é? Que licenciou. Assim como se licenciam os Airbnbs, eu não posso abrir um Airbnb hoje em dia, quer dizer, posso, mas não é legal. Exato. Não é? Ou seja, a pessoa mesmo tendo dinheiro não pode chegar a comprar um prédio. Um prédio agora quer um hotel. Okay. Porque eu decidi que quero um hotel. Okay. Não, há todo um processo de licenciamento que eu posso aprovar ou não. Hoje em dia, Amsterdão diz, na minha cidade não há mais lugares para hotéis. Intramuros em Amsterdão não há. É preciso que um feche para vir um novo. Agora, não se pode, de facto, depois queixar, enquanto política pública, se eu provoquei este desequilíbrio, se eu não tive em atenção esta parte do custo, eu tenho que ter em conta que algum dia esta fatura chega. Então, mas vamos ver em como e a fatura vem em forma de bisnaga. Como é que essa questão, por exemplo, em Barcelona pode ter eventualmente um reflexo semelhante em Lisboa? Porque em Barcelona, tanto quanto tu me deste a saber, há projeto para a expansão do aeroporto, tal como nós aqui queremos fazer um novo aeroporto. Isso é outra loucura e outra forma de desconversar. Vamos lá ver, a cidade de Barcelona já é servida por 3 aeroportos. O principal, que é o que está na cidade, onde se quer construir um 3º terminal, portanto aumentar, expandir a capacidade que hoje já existe. E depois tens o aeroporto, ou 2 aeroportos relativamente perto, Girona e Reus, que estão ali satélites à cidade de Barcelona. Quando tu aumentas a capacidade aeroportuária, não faz sentido depois vires e dizer não, olha, afinal, nós não queremos mais turistas. Queremos mais passageiros, mas não queremos mais turistas. Esta seleção, eu não a faço ao nível da companhia aérea nem dos aeroportos. Eu não vou dizer, olha, é turista ou é passageiro só? Se for turista, não pode ir. Não posso vender o bilhete. Se for passageiro, já posso. Portanto, isto... Se for para visitar a avó... A avó já pode, okay. mas se vai para lá passar um fim de semana, já não pode. Já atingimos o limite. Já percebi. Isto não dá. Depois, há aqui uma contraria, digamos... Uma oposição. Uma oposição de interesses. A AENA, que é a entidade pública, o que corresponde à ANA, não é privada em Espanha, ela é pública, chama-se AENA. Ela gera aeroportos. O negócio dela é fazer aterrar aviões, fazer descolar aviões, passageiros a entrar, a sair, a passear,
a trocar de avião, o que for, e a ganhar dinheiro com isso. Esta é a função da AENA. Ela vê, espera lá, eu tenho aqui ainda espaço para crescer e há procura. Ok. Então vou crescer. Ela não tem considerações de, epá, mas espera Quem lá, é que eu vou transportar? quem é que eu vou transportar e se eu agora construir um novo terminal em Barcelona, qual é que será o impacto disto na política, digamos, urbana da cidade? Qual é que será o impacto na política habitacional da cidade? Isto não é preocupação da AENA. Agora, alguém que é dono da AENA, no caso é o Estado espanhol, o Estado Central, deveria dizer à AENA, apesar de ter espaço para crescer, apesar de tudo isso e provavelmente ser um ótimo negócio, visto só do ponto de vista aeronáutico, eu tenho que pensar nisto na minha política pública de Estado e em particular para esta região. Faz sentido eu em Barcelona estar a ter todos estes problemas e ainda acrescentar mais um, que é ter um aeroporto que permitirá receber mais do que aquilo que a cidade já hoje recebe? Se calhar não faz. E aí dizer, olhem, gosto imenso da vossa ideia, do vosso projeto, acho que isto é giríssimo, mas para Barcelona não vai ser possível. Da mesma forma como em Amsterdão, tu podes chegar lá com um projeto fantástico, megalómano, cheio de empregos, cheio de coisas boas, para um prédio e dizer que vou fazer aqui um hotel que não existe no mundo inteiro e a cidade de Amsterdão vai dizer, lamento, não queremos mais hotéis. Pedro, mas como é que se pode lidar, por exemplo, com, de facto, o fluxo que já existe, não é? Sem termos aqui algumas considerações em termos de segurança. E deixa-me dar um exemplo. Eu recordo uma das vezes que eu vinha para Lisboa, vinha no último voo, então já caía à noite e lembro perfeitamente de olhar para a zona de aterragem e eu conseguir ver as luzes de 8 aviões. Ou seja, e quando eu digo ver as luzes, eu já via as luzes do trem de aterragem que já estava em baixo. Significa que tinhas um avião em cima dos números, on the numbers, ou seja, a aterrar, tinhas um avião on short finals, tinhas um avião em finals, tinhas um avião em várias das posições, digamos, para aterrar em Barcelona. Como é que se pode lidar com isso? Bom, todas essas questões estão muito bem definidas na aviação e de forma global e de forma bastante coordenada. Sim. Portanto, a navegação aérea, ela é está... óbvio, mas eu estou a falar do volume. O que é que tu vais fazer a Barcelona? Tu sabes que tens uma pista, que a seguir a essa pista é o mar, não é? Barcelona, da descolagem, já tem aquilo que, não me recordo do nome específico, mas já fazem uma volta à esquerda ou à direita, logo para desimpedir e para permitir que o outro avião poder levantar voo quase de seguida. Eu diria que todas essas questões estão devidamente acauteladas, portanto nada deverá ou será feito sem acautelar as medidas de segurança que hoje em dia são definidas como sendo as seguras. Não impede que daqui a uns anos se mude e se altere. Mas então, não vamos para Barcelona? Como assim não vamos para Barcelona? Como é que fazemos? Como é que respondemos a isso? Não, repara, não é uma questão de não vou para Barcelona, é uma questão de decidir se queres aumentar um aeroporto numa cidade que é eminentemente turística e que, portanto, tudo aquilo que menos precisa, e é aquilo que a política pública do governo regional e da própria cidade estão a fazer, é evitar colocar, no fundo, barreiras sanitárias, sim, não é? Tentar que não haja um crescimento maior. Se daqui a 5 anos te inauguram com uma tesoura, um terminal que de repente pode acolher mais 20 milhões de pessoas por ano, quer dizer, não há medidinha, nem taxinha, nem coisinha nenhuma que vai impedir este fluxo. De chegar. Até porque Barcelona é um dos destinos de feiras. Também compete diretamente com Lisboa. Ora bem, não é? Para além de depois ter toda uma parte, como tu tens razão, de negócios, não é? Independentemente do turismo de lazer.
aquilo que se pode fazer e que se tem feito, nomeadamente em Barcelona, é muita substituição. A ponte aérea Barcelona-Madrid já não existe na forma como existia antigamente, porque foi substituída pelo comboio. No AVE. O que significa que aquelas pessoas que antigamente ocupavam a infraestrutura aeroportuária desocuparam e foram para o comboio. Mas Barcelona também tem uma desculpa, característica, Pedro, que a Barcelona recebe muitas ligações depois para os cruzeiros. Há muitas pessoas que só passam mesmo do Prat de Llobregat para o Porto de Barcelona. que por acaso está a ficar cada vez mais complicado. Também. Não é? Porque o turismo de cruzeiro, em algumas cidades, Veneza, Palma de Maiorca, Barcelona, está a ser altamente restringido pelas consequências e impactos que têm e o pouco que deixam. Portanto, aí também, digamos, temos aí alguma abertura, não é? Ainda na linha dos comboios, que há cada vez mais ligações rápidas de França, sobretudo para Barcelona. Ou seja, também aí um eixo em que substituís. Hoje em dia, praticamente, pode-se até fazer isto em relação a Paris. As ligações Paris-Barcelona por comboios estão à volta das 6, 7 horas. O que está ali na fronteira... Sim, o problema é que nós temos todos a bitola ibérica, não é? Se tivéssemos a bitola europeia, Portugal e Espanha têm os mesmos carris. Não, entre França e Espanha não há qualquer problema. Eles circulam... Já não se muda em Hendaia? Bom, há um tempo que eu não viajo, então, nestes de alta velocidade não, porque justamente os carris foram harmonizados. Já ajustou, não é? Estamos a falar sempre de alta velocidade. E isto significa que também aqui há ganhos de substituição para a infraestrutura aeroportuária. Portanto, à medida que tu vais alargando as tuas alternativas para cidades anteriormente ocupadas pelo avião, consegues crescer noutros segmentos, porque de repente tens essa via livre. No fundo, aquilo que estás a dizer é que o turista acabaria por vir na mesma, porque se calhar só em Barcelona é que está lá a Sagrada Família, eles querem ver a Igreja da Sagrada Família. E sem dúvida, quer dizer, não há taxa nem taxinha que impeça todos os turistas de vir. Há sempre alguém que está disponível a pagar. Claro. Ok, passa a pagar mais para visitar Barcelona. Há suficiente gente no mundo e Barcelona tem essa capacidade de atração global para pagar aquilo que for pedido. Mas isso não impede que os problemas continuem lá. Não é porque eu paguei mais enquanto turista que eu vou resolver os problemas daqueles que estão a bisnagar. Pedro, vamos fazer assim. Um dia destes, vamos fazer um programa, eu e tu, só mesmo sobre essas questões. Porque isto, à medida que tu dizes isto, eu começo a pensar na nossa liberdade de escolha, na liberdade de nos podermos deslocar. E levanta aqui algumas questões que seriam interessantes. Por outro lado, e porque o tempo vai terminando... Nem quero ver. Não olhes. Deixa-me controlar a questão. Houve uma notícia que, de facto, todos nós já tivemos que lidar com a bagagem de mão, de querer nos cobrar a bagagem de mão, Aleluia. de não nos deixar passar a bagagem de mão. O que é que podes dizer sobre isso? Olha, para já veio fixar uma coisa que estava muito avulsa. Nós aqui há um ano tivemos o Tribunal de Braga a condenar a Ryanair aqui em Portugal. Pois foi. Depois tivemos umas multas do regulador por parte em Espanha ou em Itália sobre esta matéria e de repente vem-se... Mas tudo isto com base em interpretação, não é? Portanto, nem o juiz de Braga tinha grande materialidade legal para pegar, nem o regulador em Espanha, nem em Itália, e estava tudo muito por intuição e interpretação. O que agora verificamos é que vai haver uma lei a nível europeu, transparente para toda a gente, para todos, igual, de quem viaja de e para a Europa, que impõe um mínimo. E esse mínimo é importante porque às vezes tu viajavas numa companhia que tinha esta política e depois regressavas noutra companhia que tinha outra política. E isto é muito exigente para uma pessoa ter que saber agora... ai não, mas aquela mala ali... olha, um exemplo, a mala de mão.
a mala, a carteira de senhora, na EasyJet tens que conseguir caber no teu trolley. Porque se não couber, Olha, são consideradas duas malas. O trolley tem que ter o espaço para... Que depois também não tem que caber, não é? A de mão. Na de mão. Sem que ficar o trolley gordo ao ponto de não caber. Portanto, isto era muito confuso. O que esta lei europeia, no fundo, conseguirá fazer é estabelecer um mínimo. Esse mínimo é para ser respeitado por todos. Enquanto companhia aérea, tu podes decidir ir um bocadinho mais longe. A TAP, por exemplo, é mais generosa. Ela já é generosa hoje e, por relação a essa política que aí está, a TAP é mais generosa porque dá 10 quilos em vez de 7. O mínimo que está estabelecido e que foi proposto é o de 7. E, no fundo, também põe aqui um limite a uma cacofonia de taxas e taxinhas e de abusos que estava a acontecer por parte das companhias aéreas. Elas não estavam a alterar grandemente a parte da tarifa aérea, mas tudo o que é limonada a bordo, sandes, o lugar marcado, as malas, tudo isto é extremamente volátil, muito alterável. Quando a pessoa está agarrada à companhia, já não consegue negociar e ver o que é que, se calhar, isso custa numa outra companhia. E, portanto, põe aqui um travão a um setor de tarifas que representa, em algumas companhias, 50% ou 60% da sua faturação. Já não é a tarifa aérea, mas sim tudo isto adicional que eu vendo. A escolha do assento. Exatamente. Portanto, todas estas, os seguros que depois colocam, uma série de coisas que no processo de venda, de facto, acaba por influenciar e muito o preço final que a pessoa paga. Portanto, é bem-vindo. Cria aqui uma nova oportunidade, que é, se calhar, vender a garantia de lugar lá em cima. Os aviões não têm lugares para que todas as pessoas levem a sua bagagem de mão. Estás a dar uma boa ideia. Portanto, pode-se, por exemplo, faturar para quem queira estar seguro que a minha mala de mão está, de facto, em cima do meu lugar, no meu overhead, e que não vou ter que, por exemplo, à última da hora entregar gratuitamente. Como já aconteceu para o porão. E depois, quando chegas ao destino, tens que esperar pela mala. Portanto, isto é um produto que me parece plausível de se vender no futuro. Fica aqui a dica. Mas não vender a peça, digamos, em si. Isso parece-me que foi um progresso muito bom. A Europa, quando de facto fica atrás deste tipo de medidas, tem sucesso. Como foi o caso do roaming, não sei se te lembras, quando nós mudávamos para a Espanha e de repente tínhamos que pagar uma fatura muito mais alta. Também foi graças a uma intervenção da União Europeia, aqui há cerca de 10 anos, que nós deixámos de pagar esse abuso que era as tarifas de roaming. Olha, Pedro, não sei se estás a ver pelos meus gestos de ajeitar o caderno, que estamos no último minuto. É sempre uma pena. O que é que te preocupa e que questões estão agora em cima da mesa relativamente à aviação ou ao turismo? Olha, a próxima questão que vai estar em cima da mesa é a privatização da TAP. E não sei se reparaste, de repente não se ouve mais nada sobre o novo aeroporto, porque passou a ser a prioridade. E uma coisa tem a ver com a outra. Mas fica para outro programa. Vais-nos deixar assim. Não sei se vocês perceberam, ele chega aqui, deixa-nos a fotografia do doce, mas não é o doce. É isso. Pedro, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. É sempre importante abordarmos esta temática, até porque, sendo um país que tanto se gaba do seu turismo, as questões relacionadas ao turismo e à aviação são-nos importantes para todos. Obrigado uma vez mais e até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou, já sabe, pode ver e rever estas
conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu fiquei a saber que mais de 80% de vocês que visualizam os nossos programas ainda não subscreveram o canal. Então quero deixar este desafio. Subscreva o canal, clique no sininho para receber a notificação sempre e quando nós colocamos as nossas conversas. Se você é daqueles que gosta de madrugar, temos também a conversa disponível logo às 6 da manhã nas principais plataformas de podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Muito obrigado.